Saudações alvinegras, eu sou Adalberto Lopes, esse é o Papo Fiel e hoje é dia de falar sobre o escudo mais lindo do planeta. Por que ele é tão diferente dos outros times? Qual a história por trás desse símbolo que faz uma camisa de R$10 virar 450 quando tá estampado? Bora trocar ideia! A bandeira do estado de São Paulo tremulando num mastro em preto e branco, sendo envolta pelo nome do timão, 2 estrelas e uma data. Por fora, uma corda com 4 nós e cruzando por trás de tudo isso, 2 remos e uma âncora. Você sabia que cada uma dessas coisas tem significado? Mas antes de falar sobre o que representam, é preciso entender o processo de formação e criação desse símbolo. Afinal, nem sempre foi assim. Em 1910, quando o Corinthians foi fundado, nem emblema a gente tinha. Na verdade, nem branco o nosso uniforme era, acredita? Pois é, a cor oficial era o creme, ou bege se preferir. A gente só acabou virando um clube alvinegro, isto é, preto e branco, porque os primeiros uniformes na cor creme desbotavam. E não era como no século XXI, que os jogadores trocam camisa, jogam pra torcida, ou levam pra casa porque sabe que no outro jogo vai ter uma novinha pra vestir. Não. A verdade é que nem o uniforme 2 existia. Hoje tem camisa pré-treino, de treino, pós-treino, camisa de viagem, de aquecimento, agasalho, boné. Nas partidas tem o uniforme 1, 2, às vezes o 3, e tem ano que até o uniforme 4 os caras lançam pra sugar mais grana da gente. Fora as camisas comemorativas, como a do Cássio 500 Jogos, do Ronaldo Giovanelli, as que vem com o patch dos títulos, as de campanhas, do dia a dia, enfim. Agora a realidade na primeira década da nossa existência era outra, parça. Era o mesmo uniforme sempre. Por isso desbotava e tiveram que mudar a cor. Então, como haviam outras questões, ter ou não ter um distintivo com a marca do time não era uma grande preocupação. Esse tema só surgiu em 1913, quando a parada começou a ficar mais séria e o Timão entrou para disputar a LPF, Liga Paulista de Futebol, atual Campeonato Paulista. Essa competição tinha regras específicas e uma delas era precisar de um escudo para jogar. Com isso, o Coringão passou a usar o nosso primeiro emblema no futebol, olha aí. Em 1913, ainda sem moldura ou formato de insígnia, apenas as letras C e P, sigla de Corinthians Paulista, compunham o distintivo, ambas bordadas na cor preta e sobrepostas. Este escudo foi revivido em 2010, com algumas alterações festivas em homenagem ao ano do centenário corintiano. Ah, e perceba que eu falei primeiro emblema no futebol, porque a verdade é que o registro mais antigo desse símbolo CP foi no atletismo do Timão em 1912, um ano antes. Foi quando vencemos o troféu Unione Viaggiatori Italiani, uma corrida de 10 km aqui em São Paulo, que por sinal foi o primeiro caneco da nossa história. Já a ideia do design foi inspirada do mesmo lugar que originou a criação do clube, isto é, baseada no Corinthians da Inglaterra. A propósito, o time que inspirou o nome do Timão não foi o Corinthians Casuals, como muita gente fala, e uma prova é esse nosso primeiro escudo. Eu conto tudo sobre isso nesse vídeo que tá aparecendo aqui no card, então quando acabar de ver esse, assista que eu tenho certeza que você vai curtir. É importante falar que as datas correspondentes a cada emblema não são exatamente informações seguras por 2 motivos. Um é que como tinham pouquíssimos kits de uniforme, é muito provável que emblemas diferentes eram usados na mesma época para não ter que jogar material esportivo fora. E outra é que fotos desse período são raras, então pode ser que achem que um símbolo corresponde a uma data, mas na verdade ele já existia antes e não sabemos disso simplesmente por não haver registros. Cientes disso, vamos em frente. No ano seguinte, em 1914, com a nova participação do Timão na Liga Paulista, temos o surgimento do segundo escudo da história do time do povo. Trata-se da mesma abreviação de Corinthians Paulista, no entanto com as seguintes alterações. Em 1914, um novo conceito aparece. O tom em creme, mesmo do uniforme, estampa o plano de fundo do distintivo contornado em preto. Na curvatura da letra P, vemos o encaixe da letra C em formato de uma ferradura pendurada. Quanto à grafia interna, o C foi usado em transparência e o P com preenchimento em preto, sem detalhes e com um traço levemente diferente ao escudo anterior. Dizem que esse C ferradura era uma homenagem ao Campo do Lenheiro e às mulas que puxavam os bondes da capital. Pra ser sincero, eu não achei nenhuma fonte confiável sobre isso. No site oficial do Corinthians não fala nada, nos arquivos históricos também não, mas é o que dizem, vai saber. Uma curiosidade é que esse escudo é especial por ter estampado a camisa do nosso primeiro título que rolou nesse mesmo ano de forma invicta e brilhante. Inclusive nesse vídeo aqui do card eu falo sobre um cara que foi fundamental nessa conquista. Se quiser saber quem é, assiste depois também.
Ou seja, para os supersticiosos foi um emblema de sorte. Eu penso até que seria legal se lançasse um terceiro uniforme com esse escudo, já pensou? Já o terceiro emblema ao qual temos registro apareceu já em 1915, o que mostra que os caras não tinham muito apego emocional e que se dane a sorte do emblema anterior. Só que esse mudou completamente, houve até uma alteração na moldura que saiu daquele estilo meio escudo medieval e passou para sei lá qual o formato disso. Em 1915, a letra S de esporte aparece pela primeira vez, junto aos já presentes C e P, todas com um design bem diferente das fontes usadas até então. As três eram sobrepostas em negrito e dispostas por ordem de tamanho, isto é, com um S maior, seguido pelo C, que por sua vez era maior que o P, o menor de todos. Ah, e eu encontrei um monte de lambari falando que como o Santos foi fundado em 1912, em 1915 o Corinthians tentou fazer uma cópia do símbolo deles. O que me deixou um pouco intrigado, porque se for ver, realmente lembra bastante, né? Tipo aquele trabalho que você copia, mas muda uma coisinha ou outra, manja? Entretanto, eu me dei ao trampo de pesquisar sobre a história do escudo dos lambari, e vi que o símbolo atual dele surgiu apenas em 1925, ou seja, 10 anos depois do nosso. E longe de mim semear a discórdia aqui, mas me parece que eles copiaram a gente. Inclusive, segundo o site oficial do Santos, olha o escudo que eles lançaram em 1940. Eles usaram esse só por 2 anos. Certeza que alguém de lá falou: gente, tá muito igual, né? Vamos manter o outro, quem sabe eles nem percebem que a gente copiou. Bom, com esse mal entendido esclarecido, vamos continuar porque no mesmo ano ainda, em 1915, o Corinthians fez uma nova alteração. Pelo jeito alguém era muito indeciso. No segundo escudo de 1915, a parte inferior da moldura tornou-se mais alargada e a superior sofreu alterações nas abas laterais. Houve um preenchimento preto que um círculo ovalado branco ao centro provocou como resultado uma margem robusta. Já as letras ao centro foram mantidas, mas a fonte usada voltou a mudar. Embora tenha conservado o padrão de tamanhos como no anterior, os traços ficaram mais discretos e elegantes. Esse aí foi o último símbolo do que eu vejo como a primeira de 3 fases na história dos escudos. Eu chamo de busca pela identidade, foi um período de descobrimento. Rolaram tantas mudanças drásticas e pouco apego à marca em si, que qualquer conceito que pudesse ser enraizado se perdeu nessa época. E digo mais, se não fosse o marketing do Corinthians no ano do centenário em 2010, nem o CP tinha caído nas graças do torcedor. Pois é, então vamos à segunda fase que eu chamo de metamorfose. Nessa aí são apenas 2 símbolos, no entanto, que duraram muito mais tempo. E você vai conseguir perceber a nossa ideia atual aparecendo, mas ainda distante do que é hoje. Começando por 1916, outra vez no ano seguinte. Se liga. Em 1916, o Corinthians passou a usar um círculo branco como base, e pela primeira vez manteve as fontes do símbolo anterior, o que deixou muito agradável e leve de se ver. Era claramente algo mais simples com uma proposta diferente. Pois é, às vezes o simples consegue representar mais do que o complexo, e a ideia de algo marcante já começava a aparecer. Por exemplo, foi a primeira vez que tivemos um distintivo redondo, formato que está presente até hoje, para a tristeza dos santistas que copiaram o símbolo errado. Este escudo foi o que durou mais tempo até então. Uma década? 20 anos? 30? Não, foram só 3 anos, mas para quem trocava de escudo como a Anitta troca de namorado, 3 anos é top. Só em 1919 foi lançado o primeiro aspecto familiar que nós temos, algo que a gente olha hoje e pense, olha o nosso Coringão ali. O ano de 1919 foi o momento onde a bandeira do estado de São Paulo apareceu pela primeira vez dentro de um círculo branco, envolvida por outro círculo em preenchimento preto, maior e contornado em branco. Neste emblema, uma nova letra C, correspondente à palavra clube, apareceu. Na faixa externa, líamos S.C. Corinthians Paulista e na base o número 1910 entre 2 traços, menção ao ano de fundação do time. Um detalhe é que a bandeira de São Paulo nesse símbolo ainda não era representada como realmente é, ou seja, com 13 listras. Isso só viria a acontecer muitos anos depois. De 1919 a 1939, esse design não sofreu nenhuma alteração. Foi o único emblema usado no futebol e por isso a semente da identificação da Fiel foi plantada ali. Para você ter uma ideia, no ano passado, o nosso terceiro uniforme, aquele marrom com a cruz azul, tinha esse escudo bordado em homenagem às nossas origens. Bom, a partir de agora chegamos aos escudos mais recentes do Corinthians, a terceira e última fase de um longo processo que eu chamo de alcançando a perfeição. Âncora, boia, corda, remo,
Como e por que essas coisas aparecem no nosso símbolo sagrado? Afinal, nem o Jack Sparrow tem tanta coisa de navio assim. A real é que, embora o emblema anterior tenha durado 20 anos, a sede do Parque São Jorge teve uma versão diferente pintada por lá antes disso. Confere aí. Na década de 20, a sede do Corinthians no Parque São Jorge foi inaugurada. Com isso, em 1926, o pintor português Antônio Ferreira de Souza, conhecido como Scafanhaschi, adicionou ao emblema uma âncora e 2 remos cruzados por trás, além de uma boia na circunferência. Itens que tinham como objetivo homenagear justamente as glórias das regatas, que já eram uma potência náutica da época. Em 1940, a arte foi aperfeiçoada pelo pintor Francisco Rebolo Gonçalves, que, além de artista, tinha jogado pelo Timão nos anos 20. O Corinthians então oficializou o novo escudo como símbolo máximo do clube e passou a usá-lo também no futebol a partir daí. Chegamos praticamente ao brasão que conhecemos. A âncora é o símbolo da esperança, da firmeza, da solidez que um clube como o Corinthians deve prezar. Os remos somos nós, a torcida que tem um time, e se nós não remarmos juntos, o clube fica à deriva. E a boia é a segurança, o time que não submerge, e quando tentam nos afundar, assim como uma boia, voltamos rapidamente ao topo, o que já aconteceu algumas vezes. Os resultados rebaixam o Corinthians para a Série B. Aqui para esse grande bando de loucos. O Corinthians é campeão paulista. Ronaldo driblou pro meio, bateu pro gol. O Corinthians é pentacampeão brasileiro. A torcida do Corinthians comemora essa defesa como um gol. A arrancada do Diego. Chegou a hora da decisão. Vamos conhecer o campeão da Libertadores 2012. Errada do time do Boca. Emerson dominou, vai pra dentro, ganhou na velocidade, olha a chance do segundo gol! Chegou a hora de soltar o grito. Campeão da Libertadores da América. Bateu pro gol, Cássio! Bola pra área. Cássio é o nome dele. A bola vem por baixo, o toque de cabeça, olha a chance, olha a chance, olha a chance agora. Danilo limpou, pé direito, bateu, o toque de cabeça, olha o gol, 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 olha o gol. É bicampeão de clubes do Corinthians. Com o passar do tempo, essa versão foi se refinando, mas o esboço original continuou o mesmo até hoje, mesmo nos anos 80 rolando uma última modificação significativa no escudo. Em 1980, pensando na modernidade, o artista Orfeu Maia criou uma atualização do nosso brasão. A bandeira central ganhou dinamismo e movimento, e finalmente foi redesenhada para enfim respeitar as características da bandeira oficial do estado, com as 13 listras. A antiga boia deu espaço para uma corda com 4 amarras de marinheiro, que representam o fortalecimento e a união dos itens e de tudo que o símbolo representa. As 2 estrelas fazem homenagem a 2 títulos, o Paulista do Centenário da Independência em 1922 e ao 4º centenário da cidade de São Paulo em 1954. Por fim, o contraste com o fundo, os detalhes e os reflexos nos remos e na âncora também ganharam destaque nesta versão. Depois disso, rolaram apenas pequenas variações, por exemplo, em 1990, quando foi adicionada uma estrela dourada em homenagem ao nosso primeiro título brasileiro. Depois, mais 2 estrelas passaram a existir no escudo com as conquistas do Bi em 98 e do Tri em 99. Em janeiro de 2000, uma grande estrela foi colocada em destaque devido à conquista do Mundial de Clubes da FIFA. O que me força a ser um pouco indelicado e dizer que o Palmeiras não tem. É sempre importante ressaltar essa informação. E ainda outra estrela apareceu em 2005, após o Tetra brasileiro. Depois disso, o Timão viu que não dá pra colocar uma estrela para cada título, porque ia faltar pano no mundo para abordar. Por isso, em 2011, o Corinthians anunciou a retirada das estrelas com o argumento de que todos os títulos são especiais, o que eu concordo. Um emblema como o nosso é único, é o que une a fiel em torno dessa paixão. O escudo nos protege dos adversários, é o que nos diferencia, é a nossa beleza. Agora, título, cada um tem o seu preferido. Eu, por exemplo, tenho 3: Brasileirão de 98, Paulistão de 2001 e, claro, a Libertadores de 2012.
O Corinthians jogou pela primeira vez com o escudo atual em 2012, ano que a gente deitou na Liberta e no Mundial, que eu vou pedir ajuda da produção. Mundial? Mundial que o Palmeiras não tem. Exatamente. E essa versão final do emblema, depois de todas as alterações que moldaram até aqui, tornou o escudo mais lindo do mundo. E não é porque eu sou corintiano, não. Repara aí, a maioria dos times, ou o escudo é um círculo, que uma criança de 2 anos consegue fazer brincando de colorir na creche, ou tem uma forma de uma cueca, ou uma pipa, sei lá, ou é aquele desenho tosco, ou variações dele. E isso não é clubismo, é um fato que ou você aceita ou você tá errado, simples assim. É muito fácil perceber que o Coringão é embaçado, mano, não vem meter o louco. Entenda que alguns símbolos são eternos e transcendem o poder da personificação dos desejos, dos sonhos e contam histórias inesquecíveis, e esse é o maior deles. O episódio de hoje tá acabando e eu queria agradecer ao João Pedro, design que fez o trampo de separar as partes de todos os escudos para eu conseguir editar. Muito obrigado de coração, mano. Vou deixar as redes sociais dele por aqui na descrição do vídeo também. Dá uma moral pra ele aí, porque esse mano fortaleceu muito o rolê, valeu? No mais, aqui no card tá a playlist completa do Papo Fiel para você assistir e maratonar o canal. Se você gostou desse vídeo, é importante que você curta aqui embaixo, se inscreva e ative as notificações no sininho para fortalecer o trampo, fechou? Lembrando também que depois de todos os jogos do Coringão, rola o quadro Resenhando por aqui, o pós-jogo da Fiel. Então cola pra cá porque a conversa é de louco pra louco. Siga as redes sociais do Papo Fiel e as minhas também, isso me incentiva a produzir mais conteúdos exclusivos como esse de graça. Muito obrigado, até a próxima e vai Corinthians!